Perfeito, estamos então oficialmente gravando. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou liberando elas e vou fazer uma pequena apresentação aqui, né, para contextualizar e situar a todo mundo. Bom, antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas a essa aula, As Vistas do Monte Fuji, com Diogo Calpatés. Eu me chamo Ian, eu sou coordenador aqui da Sala Tatuí, que é uma iniciativa criada em 2018 pela editora Lote 42 para promover atividades de formação nas artes do livro. A Sala Tatuí também é um espaço que complementa o acervo da Banca Tatuí, que é uma livraria de rua dedicada exclusivamente a produções gráficas independentes, editoras alternativas e etc. E a sala é também um espaço cultural com uma programação constante, principalmente virtual, de cursos, clubes de leitura e diversas discussões. Então, esse é também um convite para vocês acompanharem a programação da sala e assinarem a nossa newsletter, que é o Boletim Tatuí, onde a gente sempre está alimentando quinzenalmente com notícias desse mundo gráfico independente e tudo mais. Tudo isso que eu estou falando, daqui a pouco eu vou mandar links aqui no chat. Essa aula de hoje, ela é, na verdade, um aperitivo de um curso maior, que é o Monte Fuji Representação e Iconografia. Ele vai acontecer do dia 22 de agosto até o dia 26 de setembro. Então, são 6 encontros em que o Diogo aborda os 3 volumes da série As 100 Vistas do Monte Fuji, da autoria do Hokusai. E a oficina é composta inteiramente por imagens, sem textos explicativos. E a análise das ilustrações que possibilita a compreensão não do período, né, que é o período Ukiyo no Japão, e da situação política e social em que ele está inserido, mas também de lendas folclóricas, figuras históricas, rituais religiosos, além da vida da população daquele período, que é o período Edo, que vai de 1603 até 1868. As aulas estendidas vão acontecer como hoje, às quintas-feiras, entre agosto e setembro, também pelo Google Meet, e as inscrições estão abertas, e eu também vou mandar o link aqui, as inscrições são feitas pelo nosso site, bem parecido como vocês se inscreveram para esta aula de hoje. A aula de hoje, no caso, ela vai até às 8h15, 8 horas, 8h15 aproximadamente. E antes da gente começar, eu queria apresentar o professor. O Diogo Calpatés, ele é mestre em cultura japonesa pela USP, com especialização em ukiyo e no seu maior expoente, que é o Katsushika Hokusai. Ele trabalhou no mercado livreiro como assistente na Estação Liberdade e como vendedor na Livraria Cultura e na Livraria da Vila, na mesma época que ele iniciou a carreira como tradutor do inglês e do japonês, contribuindo para editoras como a Kozak Naif e a Planeta. Em 2016, no ano que ele permaneceu no Japão, atuando como tradutor e revisor de textos budistas para a editora japonesa Ichimanedo, ele fundou a C33 Editora, e assim disponibilizou alguns livros para o público brasileiro sobre temas pouco disseminados por aqui do Japão, né? Sobre folclore, arte, cultura, até questões relativas à sexualidade e comportamento. Todos os títulos da editora eles estão à venda na Banca Tatuí, e eu também vou mandar aqui para vocês daqui a pouco a gravação que a gente fez do podcast que a gente tem, o Papo Tatuí com o Diogo, que a gente fez a semana passada e foi muito legal. E, bom, é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo e agradecer principalmente ao professor mestre Diogo Calpatés. Obrigado por estar aqui com a gente essa noite. A palavra é toda sua e qualquer coisa que precisarem, eu estou por aqui. Ótima aula e boa noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Obrigado pela presença de vocês nessa quinta-feira, né? É uma quinta-feira à noite. E eu queria... Esse título, né? O Hokusai, As 100 Vistas do Monte Fuji, ele é um título que normalmente ele não tem
ele não tem tanto apelo, né? Ele é um título um pouco cifrado, ele é difícil de entender, às vezes, do que se trata o conteúdo do curso, ou como serão as aulas. O que é importante entender é que, assim, o Hokusai, sabe aquela grande onda? Existe uma grande onda azul que você tem um Monte Fuji atrás, é de autoria do Hokusai. Rezam as pesquisas que a imagem dessa grande onda é a imagem mais reproduzida no mundo. Em segundo lugar fica a Mona Lisa. Né? Só que, diferentemente do Da Vinci, que todo mundo associa a Mona Lisa, ninguém sabe quem é o autor da grande onda, que é a tal da grande onda de Kanagawa. E esse autor é o Katsushika Hokusai, que ele viveu em 1760 e morreu em 1849, com 89 anos de idade. E nesse período, que é o período Edo, em que ele está inserido, foi aquele período de regência dos shoguns da linhagem Tokugawa. Então, os shoguns Tokugawa, eles tomaram o poder em 1603, fizeram o Japão, que até então vivia em guerras civis por mais de 2 séculos, criaram uma paz armada no país, e por conta da intervenção dos jesuítas no arquipélago japonês, com essa missão, né, de levar a palavra de Cristo, né, para o território japonês, eles acabaram expulsando os jesuítas e fechando o país para o contato com o mundo, mantendo um contato comercial muito pontual com a China e com a Holanda. Então, o Japão, ele passa 250 anos fechado dentro de si mesmo. E é esse período em que se desenvolve a produção de papel e, principalmente, a técnica da xilogravura, que é a impressão na madeira. Então, a partir do período Edo, os índices de alfabetização no Japão se multiplicaram e, da mesma forma, começou a se documentar muita coisa. Antes, o papel era um artigo raro. Então, ele era restrito somente para estudiosos do confucionismo, do budismo, nobres ou samurais, né, os daimyos, que são os senhores feudais. Então, o período Edo, ele viu essa popularização da técnica da xilogravura, e aí vem esse ukiyo-e, que é esse movimento artístico popular que usava as xilogravuras como matriz para chegar ao público. Então, o ukiyo-e, do qual o Hokusai faz parte, nunca foi uma arte da aristocracia, nem da nobreza, dos samurais, nada. Ele era uma arte do povo, essencialmente urbana e que circulava, né, muito barato. Né? Então, por exemplo, a grande onda de Kanagawa, ela é de um formato A4, mais ou menos, e ela custava o equivalente a um pacotinho de noodles, um pacote de miojo atual. Ela foi vendida há cerca de alguns meses na Christie's, num leilão, por mais de 3 milhões de dólares. Então, era uma técnica bem reproduzida, e o Hokusai, nessa década de 1830, começou a ter um boom pelo Monte Fuji. Então, as pessoas elas estavam começando a ficar muito curiosas sobre o Monte Fuji, as estradas começaram a se desenvolver com velocidade, então circular pelo Japão se tornou mais fácil, então as pessoas começaram, com o país fechado, começaram a circular internamente, e de repente a montanha ganhou muita popularidade. Achava-se que dentro do Monte Fuji havia uma caverna com elixir da imortalidade, que o Monte Fuji era a epítome do Japão, porque é a montanha mais alta do país, que no Monte Fuji era a morada de deuses, que o Fuji era uma divindade por si mesma. Então, essa febre de Monte Fuji fez os editores desse movimento do ukiyo-e produzirem em grande velocidade séries e estampas, né, xilogravuras consagradas ao Monte Fuji. E aí o Hokusai lança, em 1832, mais ou menos, as 36 vistas do Monte Fuji, que são 36 imagens avulsas e coloridas, que fizeram um imenso sucesso. E aí o editor, aproveitando essa oportunidade que acontece no mundo até hoje, né? Hoje em dia a gente tem todo mundo fazendo uma parceria com alguém do sertanejo, né? Então todo mundo quer pegar um pouco, né, da fama de alguém, porque é uma arte popular, né? Então, como teve no axé no passado, no pagode, vamos fazer collab, né, fazer coisas juntos e tal. Então, o que era isso? Teve essa febre de Monte Fuji, o editor chamou o Hokusai e falou: agora, ó, vamos aproveitar e fazer as 100 vistas do Monte Fuji. Né? E por serem encadernadas, né, em 3 volumes, para não custar muito caro, porque é igual as publicações hoje em dia, né, um livro de arte em papel couché, 4 cores, custa muito mais caro, né, vamos fazer uma publicação só com a matriz de preto e cinza, para tornar acessível ao público. E daí surgiram as 100 vistas do Monte Fuji, que saíram em 1834, 1835, o segundo volume,
E quase na década de 1850, depois que o Hokusai já tinha falecido, que saiu o volume 3. E aí depois, né, no curso, eu dou mais detalhes do porquê. Eu vou compartilhar a tela agora, para a gente pegar, eu fiz uma seleção de 8 imagens, que pegam os volumes 1 e 2, né, a seleção, e vocês vão entender melhor do que se trata, né, o curso, vendo as imagens. Eu vou compartilhar aqui a tela primeiro geral, vai ficar meio caótica, mas eu já vou ampliar aqui para vocês verem. Ó, compartilhar, ampliei. Ó, eu não estou mais vendo vocês. Se não estiverem vendo, alguém me dá um grito aí, que eu volto e a gente tenta fazer funcionar. Porque agora eu estou com a tela toda aqui com esse Monte Fuji ao fundo. E a primeira imagem são esses 3 volumes. Esses são os 3 volumes, exatamente são 3 volumes da época, da década de 1830. Então a gente tem o volume 1, 2 e 3. Os livros, eles normalmente não tinham capa, aliás, nenhum tinha capa, era sempre esse box com o título e o volume da série. Aqui está escrito Fugaku Hyakei, que são as 100 vistas do Monte Fuji, e aí eles eram diferenciados pela cor. Então tem os livros de capa amarela, livros de capa vermelha, livros de capa preta, capa azul, né? E por ser estilogravura, você tinha o bloco de madeira, se imprimia o volume 1 e o 2, se dobrava essa folha ao meio e fazia essa costura que vocês estão vendo aqui no volume ali à direita. E qual que é a primeira imagem que inaugura o volume 1 das 100 vistas do Monte Fuji? Esta imagem aqui, em que a gente vê, ó, percebam, isso vai ser um padrão em toda a série. O Hokusai coloca a imagem e uma pequena legenda. Aqui a legenda está dizendo Konohana Sakuya Hime, que é o nome. E é o nome dessa divindade. Então é uma divindade, a Konohana Sakuya Hime é uma divindade shintoísta, não é uma divindade do budismo, e ela é considerada a padroeira do Monte Fuji. Então Hokusai inaugura o primeiro volume já com a santa protetora da montanha. E aí a gente não está vendo o Monte Fuji. Isso porque a Konohana Sakuya Hime, ela está pairando por sobre o Monte Fuji. Por isso que o olhar dela está voltado para baixo. Ela está nas nuvens, olhando tanto para o Monte Fuji como para o Japão e para o povo japonês. E esse caráter da Konohana Sakuya Hime, ele é reforçado na imagem. Então a gente pega aqui, ela está carregando na mão direita um espelho. E esse é um espelho chamado de Kagami, que é um espelho tradicional japonês, que ele é feito a partir do metal polido. E esse espelho, ele traz o símbolo de pureza, né? Ele acaba simbolizando pureza, e por extensão de sentido, ele acaba significando divindade. Então ela traz um espelho na mão direita, e na mão esquerda ela está trazendo um galho. O galho de uma árvore chamada Sakaki, que é uma árvore sagrada, porque ela aparece nos 2 principais documentos sobre a formação do Japão, a formação mitológica do Japão, que é o Kojiki e o Nihon Shoki. Então aqui a gente tem ela trazendo o Sakaki, e para reforçar ainda essa natureza divina dela, o Sakaki está carregado por essas pequenas tiras de papel, que são chamadas de omikuji. Os omikuji são pedacinhos de papel que cumprem uma função muito parecida com aquele papelzinho que a gente pega no biscoito da sorte chinês, né? Que a gente quebra o biscoito e tem um papelzinho com alguma mensagem de boa sorte. Os omikuji você pega nos santuários shintoístas. Nos santuários mais humildes, você pega da mesma forma que o biscoito da sorte chinês. Mas os santuários mais elaborados, você tem até gradações de omikuji. Então você pode pegar, por exemplo, uma grande sorte, uma sorte intermediária, uma sortezinha, né? Aquela sortezinha mais ou menos, e você pode pegar até uma má sorte. Mas aí, no caso de você pegar uma má sorte, você pode reverter essa má sorte, porque esses santuários, eles têm um local com uma árvore sagrada, que se você fizer um nó específico com esse omikuji, usando só uma mão, sem usar a outra, então requer alguma técnica, você consegue reverter essa má sorte, e está tudo bem, está tudo certo. E como que Konohana Sakuya Hime, ela se tornou a divindade padroeira do Monte Fuji? A Konohana, ela havia sido prometida para Ninigi no Mikoto. Ninigi no Mikoto, que é neto de ninguém mais, ninguém menos que Amaterasu Okami, a deusa do sol, a deusa da qual
toda a linhagem da família imperial japonesa descende. Então vejam que notem a semelhança de Amaterasu com Konohana Sakuya Hime. A esposa é a cara da mãe, né? Então talvez Ninig teria um fascínio pela mãe, alguma coisa para Freud explicar? Não, porque as mulheres, tanto os homens como as mulheres, eles costumavam ser representados sempre de uma forma muito parecida, mudando apenas sutilmente a posição da sobrancelha, da boca, um pouquinho a posição dos olhos. Então elas eram todas representadas de forma similar. Mas então ele foi dada a mão de Konohana Sakuya Hime para Ninig no Mikoto, e Amaterasu mandou o neto para o Japão, para governar o Japão e para ensinar ao povo japonês o plantio do arroz. Então eles foram, né, Ninig e Konohana, tiveram a noite de núpcias no Japão, e na manhã subsequente, eis que vem uma alegre Konohana Sakuya Hime informar ao marido: querido esposo, você não vai acreditar, mas eu estou grávida. Né? E o que era para ser um momento de felicidade, de comemoração, fazer um chá de revelação, acaba se tornando um momento João Kleber, um momento casos de família da Cristina Rocha. Isso porque Ninig já estranhou ter somente a noite de núpcias e ela já aparecer grávida. Reforçou o fato de correrem boatos, as más línguas estarem falando que Konohana ela tinha um amante, que era uma divindade terrena inferior. Então Konohana percebe no marido essa desconfiança. E ela fica enlouquecida, né? Como é que não vai confiar em mim? Né? Então ela toma uma decisão, ela se posiciona na frente de uma palhoça, né? Uma coisa toda feita de palha, e ela se posiciona diante dessa cabana e fala assim: que nenhuma semente que não seja fruto legítimo de meu esposo saia dessa cabana com vida. Aí ela se fecha na cabana, joga querosene em tudo, risca o fósforo e mete fogo. E eis que ela sai das labaredas e da fumaça, ela sai carregando não um, nem dois, mas trigêmeos no colo. Roderi, Roori e Rossuceri, todos com o ideograma Ro no começo dos seus nomes, que é o ideograma escrito é o ideograma para fogo. Então, a partir daí, veio a crença, não é nem a crença, né? Veio a verdade de que Konohana Sakuya Hime era a prova de fogo. E como o Monte Fuji até então era considerado um vulcão ativo, e um vulcão que causava grandes danos quando entrava em erupção, ela acabou virando essa divindade protetora, tanto da montanha como da população japonesa no entorno, porque ela seria capaz de, à prova de fogo, talvez até inibir uma possível erupção do Monte Fuji. Então, Hokusai, ele abre o primeiro volume dando as origens shintoístas do Monte Fuji. Ele vai prosseguir depois com as origens históricas, porque acreditava-se que o Monte Fuji tinha surgido num ano específico na história do Japão, e ele passa para a próxima imagem, que seriam as origens budistas do Monte Fuji. Aqui nós estamos vendo Enno-gyoja. Enno-gyoja é considerado o primeiro homem a ter escalado até o topo do Monte Fuji, e lá ele meditou. Dizem que, na verdade, documentado, isso só aconteceu por volta do ano 1047, mas historicamente, né, em termos de lenda, cabe a Enno-gyoja, porque Enno-gyoja ele é um personagem muito particular na história do budismo japonês, porque ele é o fundador de uma seita do budismo esotérico chamada Shugendo. E a Shugendo, ela era uma seita em que os monges eles habitavam as montanhas. Alguém talvez pode ter ouvido falar do termo Yamabushi, os monges guerreiros das montanhas, que tinham uma relação muito íntima com os Tengu, que também habitavam as montanhas. E esse budismo da Shugendo, ele acreditava que a iluminação vinha por meio da fusão do homem com a natureza. Então, o homem ele misturava conceitos de shintoísmo, taoísmo, por exemplo. Então, esses monges da Shugendo, eles praticavam ascetismos que levavam o corpo a extremos. Então, por exemplo, eles poderiam passar dias jejuando de comida e água, tudo para levar a mente a um outro lugar em que eles pudessem ter talvez uma revelação. Eles poderiam caminhar sobre carvão em brasa, ou até mesmo sobre fogo,
passa longas horas meditando, melhor ainda se fosse meditando debaixo de uma cachoeira alta, que é isso, né? Sendo fustigado pela água, gelado, tremendo, quase desmaiando de dor. Aí era sempre mais bacana, né? Ou até mesmo gestos extremos, como a gente está vendo ali em cima, de se pendurar na beira de um penhasco para confessar os pecados. Então a gente tem Enno-Gyoja fundando a Shugendô, só que em que momento ele chega até o topo do Monte Fuji para meditar? Entre os anos de 699 e 701, que foi durante esses 3 anos, ele foi condenado ao exílio na ilha de Oshima. Era comum monges, nobres, aristocratas, ex-imperadores, né, serem exilados durante os períodos Nara e Heian, por exemplo, esses períodos que vão do ano 700 até 1200 da história japonesa, por exemplo, e Gyoja acabou condenado pelo poder imperial a esses 3 anos de exílio em Oshima. Durante o dia, ele cumpria a pena, ficava ali quieto, recluso, porém, tão logo o sol se punha, e ele tinha sombras da noite como aliadas, ele flutuava por sobre as águas e ia até o topo do Monte Fuji para meditar. E aí é onde a gente faz a pergunta, né? Cadê? Cadê a tornozeleira eletrônica, né, para monitorar? Como que o cara sai à noite assim, fica 3 anos, né, flutuando pelas águas e meditando no topo do Fuji, não é verdade? Mas ele assim o fazia. E é o que a gente está vendo aqui. Ele descalçou as suas sandálias Getá, que são essas sandálias de madeira de plataforma super alta, ideais para caminhar na neve, também muito recomendáveis para caminhar pós-chuva, porque aí, né, você respinga a água, mas ela não pega na bainha do kimono. Ele colocou uma esteira de palha e ele sentou sobre essa esteira de palha e cruzou as pernas na posição meditativa de lótus. Veja, o vento sopra e fustiga Gyoja, faz as vestes dele flutuarem, né, da direita para a esquerda, o seu rosário, a sua barba e o seu cabelo, todos são fustigados pelo vento, mas Gyoja está com aquela expressão concentrada, aquela expressão que a gente vê nos bonecos de Daruma, né, que são aquelas expressões de extrema concentração, porque uma meditação, essa meditação mais profissional, né, a meditação de um bodhisattva, de um monge há décadas trilhando o caminho, elas exigem muita disciplina para você esvaziar a mente e não conseguir pensar em nada. Não é só Buda, o iluminado Buda, que consegue manter aquele sorrisinho de Mona Lisa quando está meditando. Gyoja está concentradíssimo. E percebam as mãos de Enno-Gyoja. Ele está fazendo um mudra, um gesto com as mãos, e é um gesto idêntico, tanto na mão esquerda como na direita. E esse é o gesto protetor da espada de Fudo-Myo. Então, Gyoja está fazendo esse gesto para se proteger de algo ou de alguém. Mas de quem? Se ele está no topo do Monte Fuji e não tem nada ao seu redor. Lê do engano, gente, porque se vocês olharem na pequena fumaça que sai ali em segundo plano, vocês vão perceber a existência de diversos demônios, de diversos Oni, que estão surgindo desses fumos que estão saindo das crateras do Monte Fuji para tentar fazer Enno-Gyoja cair em tentação. Eu peguei aqui 2 deles para ficar mais claro. A ideia do Hokusai aqui foi que eles parecessem demônios terríveis e assustadores. Porém, Hokusai não foi muito feliz e eles acabaram parecendo mais 2 ursinhos carinhosos do que 2 demônios assustadores. Então, Hokusai ele passa aqui a mostrar o que seria a origem budista da montanha. E depois disso, Hokusai começa a pegar um pouco de tudo. Porque a partir de então, Hokusai começa a colocar o Monte Fuji, na maioria das vezes, não mais como um protagonista, mas como um coadjuvante. Ele começa a aparecer em segundo plano, observando. Ele pode ser tanto uma divindade protetora que observa e protege o povo japonês enquanto, né, o povo cumpre suas atividades, como também pode simbolizar essa oposição entre a fugacidade da vida e a eternidade da divindade. Então aqui a gente tem mais 6 imagens agora mostrando coisas diversas que o Hokusai se dedica a falar nesses 3 volumes das 100 vistas. Aqui a gente vê
3 pescadores. E eles estão usando uma jangada muito curiosa, né, que é uma jangada muito parecida com de alguns povos indígenas, né, que é feita de um único tronco de árvore escavado. Então a gente tem os 2 remadores usando toda a sua técnica, perícia e força para manter essa embarcação minimamente estável, porque a correnteza é muito veloz e ainda corre o risco de se chocar contra uma rocha que está ali logo ao lado da embarcação. Então eles estão ali mantendo o mínimo de oscilação dentro do possível nesse redemoinho que é o mar, para o terceiro pescador que está na proa da embarcação e que está usando todo o seu equilíbrio, digno de um Daniel San, para ficar ali na proa, lançando uma linha para pescar algum peixe. E a ideia aqui não é, Hokusai, na verdade, não está querendo, o título da imagem não faz alusão ao que está acontecendo em primeiro plano, mas sim a uma característica no segundo plano, que a gente vai acompanhar o segundo plano aqui, da mesma forma que o olhar japonês, o olhar do espectador da época, que vem da direita para a esquerda. Então a gente vê aqui uma floresta de pinheiros, uma montanha, um pequeno vilarejo, alguns telhados de casa, né, de sapê, um pouco mais de floresta, viramos para a página da esquerda, a gente vê o Monte Fuji, só que existe algumas montanhas na frente do Monte Fuji. E é isso que dá o nome para essa imagem. Essa cordilheira é o Yatsugatake. O Yatsugatake é uma cordilheira formada por 8 picos. O maior deles tem 3.000 metros de altura. Né? Uma altura considerável, mas nada diante dos 3.776 metros do Monte Fuji. E diferentemente do Monte Fuji, o Yatsugatake ele acabou sendo vítima da erosão. Então, esses 8 picos da cordilheira, eles são dentilhados. Né? Há uma característica que não é compartilhada com o Monte Fuji, que tem essa forma perfeita. E o Yatsugatake, o Hokusai, ele representou nas 36 vistas do Monte Fuji. Eu separei aqui, ó, a imagem que ele aparece, a gente vê o Monte Fuji ao fundo, o Yatsugatake até com um pouco mais de destaque do que na vista das 100 vistas do Monte Fuji, e aqui é uma imagem que o Hokusai adora fazer, uma imagem que ele tem um promontório, às vezes em primeiro plano, às vezes em segundo, um pequeno santuário shintoísta, 2 pinheiros esquálidos, que servem até para dividir a imagem em 2 aqui. Ele adora colocar no plano médio uma extensão de terra com algum tipo de monastério budista e os telhados de um vilarejo, e eu chamo a atenção para essa pequena embarcação, que à primeira vista parece um barco à vela, mas que, na verdade, é um barco de pesca de arrastão. Então, o Hokusai representou esse barco da forma clássica em que ele costuma ser representado, e que no curso a gente se detém a falar um pouco mais sobre ele. E essa imagem eu separei também porque ela faz amplo uso do azul prussiano, então era um pigmento que acabou sendo... Eles conseguiram fazer esse pigmento pegar no papel a partir da década de 1820, 1830, por isso que a gente vê muito azul prussiano nas xilogravuras dessa época, porque era um pigmento novo. Então, como eu disse, era uma arte comercial que a população, então, ficou fascinada com o azul prussiano. Então, tinha azul prussiano em tudo. E essa imagem ela é bacana porque você tem o azul dialogando com o laranja e o amarelo, e faz lembrar de uma máxima do Van Gogh, que o laranja e o amarelo não eram nada sem o azul, que eles são cores complementares. E que Van Gogh fez muito isso no decorrer da sua carreira, principalmente numa das suas imagens mais famosas, que é essa que a gente está vendo, que é A Noite Estrelada. E Van Gogh era um fã ardoroso do Hokusai. Van Gogh, inclusive o Hokusai, do Hiroshige, de outros artistas de ukiyo-e. Tanto que o Van Gogh, nessa Noite Estrelada, ele homenageia a grande onda do Hokusai na Noite Estrelada em si. Então, essa é a grande onda, para quem não sabia do que eu estava falando no início ali agora da aula, agora automaticamente já deve saber, porque essa onda é muito conhecida. E também, em termos de homenagem, o Hokusai ele reutilizava muito suas figuras, os animais, alguns trechos de paisagem, ele reutilizava de um lugar para o outro, ele foi reutilizando conceitos artísticos no decorrer de toda a sua carreira. Então aqui, ó, a gente vê mais uma imagem das 36 vistas do Monte Fuji, cheia de azul, né? E olha aqui,
onde Hokusai buscou inspiração para fazer o seu pescador? Nesse pescador que está nesse promontório, aqui nas 36 vistas. E já que a gente está falando de inspiração, se vocês notarem, na parte inferior, nesse mar revolto, olha a grande onda aí de novo. Então, estudar Hokusai, estudar esses 89 anos do Hokusai e seus cerca de 70 e tantos anos de carreira, é você encontrar vários easter eggs espalhados por toda a carreira dele, que ele pega, reutiliza, vai e volta, e no curso a gente vê bastante esse tipo de técnica que o Hokusai utilizou. E essa é uma das imagens que eu considero, talvez se eu tivesse que escolher uma imagem de todas as 100 vistas, eu escolheria essa, que eu acho essa imagem maravilhosa e que chama Fuji e a Ascensão do Dragão, está escrito na legenda. Por que ela é maravilhosa? Porque Hokusai combina só 3 elementos, né? Mas antes disso, eu vou contar qual é a ideia dessa lenda, esse dragão subindo em direção às alturas. Reza, né, o mito que houve esse dragão, que ele passou 1000 anos nas profundezas do lago, somente dedicado à meditação e práticas de ascetismo. E depois de 1 milênio consagrado a esses exercícios e a essa disciplina, ele saiu das profundezas do lago e disparou em direção às alturas. Isso daí acaba sendo uma metáfora para o sucesso, né? Uma metáfora assim, se você se empenhar em algo, se você primeiro estudar, se preparar, não há nada que te segure quando você, então, resolver despontar. É curioso que eu acho que esse tipo de metáfora já não serve mais no mundo atual, né, em que as coisas são tão rápidas e que um preparo não mais significa sinônimo de sucesso, né, da forma como o sucesso é considerado nos dias de hoje. Mas aqui o Hokusai, isso aqui ainda valia nessa época, e o Hokusai, então, ele é muito econômico nos elementos dessa imagem. A gente só tem uma linha para a encosta do Monte Fuji, para as encostas, o dragão, e esse curioso padrão que o Hokusai criou, que pode significar tanto água como nuvem. E é um padrão que o Hokusai já devia saber, porque ele é idêntico à curva de Fibonacci. Quem leu o Código da Vinci ou viu o filme vai lembrar muito mais imediatamente o que era essa curva de Fibonacci, a razão áurea. A curva de Fibonacci, ela foi uma criação de Leonardo Fibonacci, um matemático italiano do século XIII, que ele resolveu, não tinha o que fazer Fibonacci, estava com tempo livre, e ele resolveu fazer assim, olha, eu quero ver como que vai se desenvolver o crescimento de uma cultura de coelhos. Se eu começar o ano tendo somente um casal de coelhos, um macho e uma fêmea, quantos coelhos eu vou ter no final do ano? E qual não é a surpresa de Fibonacci quando ele percebe que a partir do 3º mês, a população de coelhos ela acaba sendo o equivalente à soma dos 2 meses anteriores. Então, o 3º mês vira 2 mais 1, 3. Depois 3 mais 2, 5. 5, 3 e 8. Né? 8 e 5, 13. E aí por diante até o 144. Então, ele achou ali uma curva logarítmica. E ele ficou muito curioso com esse crescimento e tentou buscar na natureza se havia essa proporção em outros elementos. E qual não é a surpresa do Fibonacci quando ele descobre isso em tornados, ele descobre a curva em girassóis, em colmeias de abelha, no feto, no ouvido humano, na concha de um caracol ou de um náutilo, por exemplo, nas plantas, na Via Láctea, e no que eu mais gosto, que é o cachorro dormindo. Então tem curva de Fibonacci em tudo. Então, a partir daí, essa curva de Fibonacci passou a receber o nome também de razão áurea e passou a ser considerada a representação matemática, né, da perfeição da natureza. E essa imagem, ela ainda é muito bacana, porque o Hokusai, nesse momento da vida dele, ele estava chegando quase aos 80 anos. E ele já via, né, o peso da idade se acumulando, ele já estava com as funções motoras mais limitadas, então ele percebia que a morte se aproximava. De modo que o Hokusai começa, então, a desenhar, a pintar dragões, pintar tigres, pintar tartarugas,
símbolos de longevidade, tudo para tentar chegar na tão desejada marca de 100 anos de idade, que era a grande meta dele em vida. Então, aqui eu separei outras duas imagens que Hokusai, nesse caso são duas pinturas, não são duas xilogravuras, que ele pintou, mostrando o dragão. Então, essa ascensão dele, até mesmo, o dragão representa o artista que já está com idade, então mostra que ele já está quase chegando na perfeição artística dele. E por que o Monte Fuji? Porque é imortalidade, longevidade. Então, é o pedido do Hokusai para conseguir viver um pouco mais. Uma curiosidade que eu só deixo para vocês é a diferença entre dragões orientais e ocidentais. Os dragões orientais sempre muito vinculados à água e sem asas, enquanto os dragões europeus, né, são dragões vinculados ao fogo e têm as asas sempre. Então existe essa diferença entre os dragões. E uma outra, que essa é uma imagem muito importante, porque ela mostra um rascunho que sobreviveu do Hokusai. Porque não existem quase originais do Hokusai, porque afinal, tão logo o Hokusai desenhava um original, ele era colocado na tábua de madeira e entalhado para virar a matriz de madeira. Então não havia, à exceção de pinturas, você não tem muitos rascunhos de xilogravuras. E esse é um exemplo que dá para mostrar um pouco como o Hokusai trabalhava, que no curso a gente vê com um pouco mais de detalhes. A gente passa para a próxima, nossa quinta imagem de hoje, passamos da metade, em que a gente está vendo o quarteirão dos tintureiros. No início do período Edo, né, em 1600, início do século XVII, a capital Edo, que hoje em dia é Tóquio, ela estava em formação. Então, a partir desse início de século, os tintureiros eles começaram a se agrupar num lugar, no bairro de Kanda. E, a partir daí, esse lugar passou a ser chamado de bairro dos tintureiros, porque ali se concentrava a elite dos especialistas em tingimento de tecidos. Isso já era no início do século XVII. Quase 2 séculos depois, o tempo de Hokusai, o bairro continuava de Kanda, muito famoso por ser o bairro dos tintureiros. Então era normal você passar por Kanda e ver essas longas faixas de tecido de seda, recém-tingidos, colocados para secar e tremulando como bandeiras ao vento. E esses tecidos, depois de secos, eles eram cortados e serviam para uma multitude de coisas. Eles podiam fazer leves kimonos de verão e yukata, eles serviam para fazer as toalhas de cabeça multiuso, chamadas de tenugui, eles também serviam para fazer cintos, bandanas, guardanapos, enfeites e até mesmo para você embalar presentes. Aqueles tecidos furoshiki que você amarra e também carrega consigo. E essa tinta, o quarteirão dos tintureiros, esses tintureiros eles faziam um trabalho tão bom, mas de qualidade tamanha, que qualquer coisa tingida fora do distrito de Kanda era chamado de batigai, feitos no lugar errado. E é curioso que é um termo utilizado especificamente para essa parte da tinturaria de Kanda e que está dicionarizado até hoje, como estar fora do lugar, como um peixe fora d'água, ou até mesmo um comportamento impróprio. E é curioso, né, ter esse termo batigai, de ser algo tão bom que os das demais localidades estão feitos num lugar errado, porque justamente nesse início do período da formação da cidade de Edo, no início do século XVII, Edo ainda estava começando a se construir, a se formar, e demandava muito de mão de obra. Precisava, carecia mão de obra de qualidade. Então, nesse início de formação da capital, quase tudo tinha que ser importado de Kyoto, a antiga capital, onde fica o imperador, onde ficava a nobreza. Então, móveis, objetos budistas, pinturas, peças de seda, tudo tinha que vir de Kyoto. Então, Edo era tudo tão ruim, era tão limitada em termos de objetos de qualidade, que criou o termo kudaranai, que significava algo tão ruim, tão mal feito, que sequer poderia ser comercializado em Edo. E é curioso, porque também é uma outra palavra que acabou dicionarizada, com alguma variação, mas que ainda é falada no japonês moderno. E agora eu peço que vocês voltem para a imagem do Hokusai aqui na esquerda, a imagem em preto e cinza. Percebam, ó, a gente vê a imagem, ela mostra as tiras, né, as faixas de seda colocadas para secar, não está nenhum vento,
Então, uma imagem aparentemente estática, com o Monte Fuji, né, aparecendo através das faixas. Para algumas pessoas, leva alguns segundos até a gente perceber que existe sim uma ação na imagem, que é essa ação do tintureiro içando, né, alçando essa faixa de seda recém-tingida para colocar para secar no único varal disponível. Então, uma imagem que fala muito também desse sentimento japonês de Mono no Aware, que é essa beleza que vem também com uma tristeza, porque tudo tem um começo e um fim, que é o símbolo é a cerejeira, né, que ela é linda quando se despetala, mas logo em seguida, que é quando ela floresce, aliás, e logo em seguida ela está despetalando. Então é uma interjeição pela beleza e depois porque ela morreu. Então esse sentimento que mostra essa efemeridade da vida, que é um conceito budista que foi muito utilizado, né, pelos artistas do Kyoe. E também mostra mostra de forma mais emblemática, né, essa diferença entre a eternidade do Monte Fuji ao fundo e a transitoriedade da vida humana em primeiro plano. E, por fim, é curioso que o Hokusai, sem querer, 36 anos antes, ele fez o que seria o complemento dessa imagem. Ele fez para uma série chamada Azuma Asobi, que foi de 1799, ela foi publicada, e que mostra a parte de baixo dos tintureiros. Então é muito curioso como as duas imagens se dialogam, e na parte inferior a gente vê um deles terminando de torcer o tecido tingido, e o outro justamente içando o tecido para secar, e notem como 30 anos antes ainda não havia o azul prussiano. Então veja que essa faixa do tecido que era para ser índigo, ela está roxa, está púrpura, e como as cores são mais limitadas se a gente comparar com essa imagem colorida que a gente tem na metade da imagem aqui. Então esse é o Monte Fuji, visto a partir de Kanda, o distrito dos tintureiros de Edo. E essas imagens, é uma curiosidade, todas essas imagens paralelas que eu coloco são todas de ukiyo-e. Então, assim, algo que eu primo nos cursos é não colocar imagens modernas, só quando eu não consigo encontrar de forma alguma uma referência no ukiyo-e ou na pintura japonesa. Então, essas imagens são todas desse mesmo movimento artístico do qual Hokusai pertenceu. E essa imagem faz menção aos sutras budistas. Os sutras budistas, eles mencionam a existência de umas tenyo. Tenyo seria o equivalente a anjos. São anjos, mas são anjas. Elas são do sexo feminino e elas são caracterizadas por vestirem o hagoromo. O hagoromo é esse kimono com asas que permite que elas voem e que são ricamente adornados com flâmulas, joias e penas. E, além disso, essas tenyo, elas podem ser representadas trazendo na mão uma flor de lótus, que significa que elas alcançaram a iluminação, e também tocando algum instrumento, como a gente vê aqui na imagem de cima, uma flauta transversal, ou até mesmo o alaúde biwa. E essa tenyo, elas costumam dividir o paraíso, com os Budas e os Bodhisattvas. Porém, existem algumas que preferem a solidão do pico das montanhas. E aí essas montanhas acabam se tornando objetos de veneração e logo objetos de culto e de peregrinação. E reza a lenda que certa vez, na praia de Miho, na baía de Suruga, no sopé do Monte Fuji, era um dia gostoso de verão e uma tenyo passou voando. Estava tão gostoso que ela resolveu se banhar. Ela então desceu na praia, se despiu do kimono hagoromo e entrou nas águas. Tudo isso foi observado por um pescador. Quando ela se encontrava distante o suficiente, o pescador correu, roubou o hagoromo dela, enfiou no cesto de palha em que ele costuma levar, né, os peixes e os frutos do mar, fugiu para dentro da floresta. E quando ele achou que ele estava num local seguro, eis que vem a imagem do Hokusai. Ele resolve deixar o cesto de palha com o hagoromo encostado no tronco de um pinheiro e resolve celebrar o sucesso do seu furto. Para tal, ele resolve se servir de uma dose de saquê, do saquê que ele leva na cabaça, que ele tem amarrado à cintura. E aí, qual não é o deleite dele quando ele percebe refletido na taça de saquê ninguém mais, ninguém menos que o Monte Fuji.
Então, pô, é um dia super auspicioso para esse pescador. Mas eis que a Tenho acaba por encontrar com ele e implora para o pescador que lhe devolvesse o Hagoromo, sem o qual ela não poderia voar e voltar para o paraíso ou para a montanha em que ela habita. O pescador, claro, não queria ficar, né, em má conta com uma anja, com um ser celestial, e devolve o Hagoromo. Mas ele pede uma condição. Ele fala, olha, eu devolvo o Hagoromo desde que você antes execute a sua famosa dança celestial, e aí então possa retornar às alturas. E é o que a gente vê nessa imagem da esquerda, uma imagem que vocês veem, que é mais de um século antes de Hokusai. Olha como a técnica de xilogravura ainda estava começando, como havia muito poucos pigmentos, e a gente vê então a Tenyo executando sua dança celestial, tendo ao fundo o Monte Fuji, que mais parece um grande flambatavo. Também era o começo das técnicas de entalhamento de madeira. Ainda não havia chegado ao nível da época do Hokusai, em que dava para fazer, por exemplo, todos esses galhos e folhas de pinheiro, como a gente vê na imagem da direita. E aqui está dizendo, o que diz a legenda? Yume no Fuji. Fuji e o sonho. Então, para nós, a gente compra, por exemplo, um exemplar das 100 vistas do Fuji. O que isso quer dizer para a gente? Né? É lindo, lindo é. Mas tá, você sabe alguma coisa de japonês. Fuji e o sonho. Ok. Entendeu? É nesse momento em que a gente começa a ficar completamente perdido do que está acontecendo, e algo que para o povo japonês era perfeitamente claro. Eles sabiam todo o subtexto do que tinha aqui, e eles só se limitavam a apreciar a engenhosidade pela qual o Hokusai representou esse tema, que era de conhecimento geral. E esse tema diz respeito ao Hatsuyume. Hatsuyume é o primeiro sonho sonhado no ano. E esse sonho ele acontecia na noite do dia 1º para o dia 2, porque no Réveillon os japoneses tradicionalmente passavam em claro a noite. E qual que era a ideia por trás do Hatsuyume? O que você sonhasse nessa primeira noite seria um vaticínio de como seria todo o seu ano que estava começando. Então, o que era auspicioso você sonhar? Em primeiro lugar, Ichifuji, o Monte Fuji, claro. Segundo lugar, Nitaka, falcão. Em terceiro lugar, Sannasso, berinjela. Agora, se você sonhasse com um falcão, com uma berinjela nas garras, sobrevoando o Monte Fuji, aí, meu amigo, minha amiga, Inxalá, porque era fartura, era o ano, você podia apostar na Mega, tranquilo, porque era bonança. Mas, assim, caso você não sonhasse com os três, você também tinha uma chance de um ano bom. Você podia sonhar com leque, você podia sonhar com cachimbo, e podia sonhar, por que não, com um massagista cego. Se você sonhasse com um desses três, você teria um ano ok. Não ia ser aquele ano assim, mas também não ia ser um ano de grandes desgraças. Um ano que você ia passar incólume. E de onde vieram, né? De onde são as origens desse Hatsuyume? Reza a lenda que tem a ver com o primeiro shogun do período Edo, o shogun Tokugawa Ieyasu, o fundador do período Edo, que quem leu o livro do Musashi foi aquele que venceu a batalha de Sekigahara contra as forças de Toyotomi Hideyoshi e estabeleceu esse shogunato e a paz armada no Japão. Dizem que Tokugawa, ele era um admirador, assim, um admirador de décadas do Monte Fuji. E que o passatempo dele, e predileto, e isso é verdade, era a falcoaria. E que o alimento predileto do Tokugawa era a berinjela. A culinária japonesa no período Edo ainda era muito, muito pobre em termos de variedade e tudo. Essa gastronomia japonesa veio a se desenvolver a partir de uma metade do período Edo, então a comida era realmente limitada. Daria para você escolher a berinjela como seu alimento preferido. Mas assim, reza a lenda que essas coisas vinculadas, que o Hatsuyume ser vinculado ao Tokugawa, era mais para puxar a sardinha para o lado do regente. Que a explicação que é mais verossímil tem a ver com alturas, né, altitudes. Por exemplo, Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão. A águia
é o pássaro que alça os voos mais altos. E a berinjela, que em japonês é nasso, tem uma pronúncia idêntica ao verbo nasso, que é realizar algo, concretizar, cumprir com algo. Então tem a ver com metas, com altitude, com número 1, com bonança. E Hokusai aqui está mostrando esses 3 elementos. Como essas 100 vistas que a gente trabalha, que eu estou trabalhando, é uma edição que os blocos de madeira já eram um pouco mais desgastados, não dá para ver direito, tem só um contorninho do Monte Fuji em segundo plano, mas que estaria aqui. Ó, se eu remover, vocês conseguem ver apenas uma pequena variação à direita da montanha, mas o Fuji estaria aqui, parcialmente, né, encoberto. A gente tem a águia em uma disputa penada com um fazão, que relembra e evoca conceitos do taoísmo, do yin, do yang, em que a gente tem a águia, olhos abertos, bico fechado e a expressão viva, né, em contraste com o fazão, os olhos fechados, o bico aberto e a expressão sem vida, né, esses contrastes que se complementam do yin, do yang, e ao fundo a gente tem folhas e uma flor de berinjela, que, olha, eu já tentei achar alguma flor de berinjela que se parecesse com essa flor de berinjela que o Hokusai representa e não encontrei até hoje. Então, assim, caso um dia alguém ache, por favor, me mande, mas eu acho que era uma licença poética, como havia muitas no período. E, por fim, eu separei pontes. Hokusai, ele gostava de desenhar pontes. E teve até essa série que eu vou mostrar aqui, umas pequenas seletas, é uma série acho que de 12 imagens, é uma série colorida curta, de pontes famosas de províncias diversas. Então a gente tem aqui uma temerosa ponte na China, que conduz a um santuário. A gente tem aqui a ponte que eu digo que a ponte não vá nessa ponte bêbado, porque é uma ponte de um zigue-zague tremendo, e que em termos até de estrutura, de arquitetura, não faz muito sentido ela fazer tanta curva, gente. Podia ser uma ponte reta, né? Mas aqui deve ter um porquê. E eu noto aqui como o Hokusai usava suas figuras, né? E reciclava suas figuras. Isso vai aparecer muito no curso. Aqui tem a ponte, que eu chamo da ponte da preguiça, que haja quadríceps e joelho para subir essa ponte. E uma coisa curiosa, aqui, olha como é curioso estudar, né, o Hokusai, o Kyoe, a sociedade, a cultura, as lendas, né, a religião desse período, porque aqui, ó, isso aqui, essa árvore assinalada, ela não diria nada para nós, né, mas ela é uma árvore que, se vocês verem, é um pinheiro que está com os galhos dele sendo escorados por umas varas que estão fincadas na água. E isso evoca o grande pinheiro de Karasaki, que era esse pinheiro construído num local de monastérios, e que ele começou a crescer. Eu acho que tem uma jaqueira no Rio Grande do Norte ou no Maranhão, alguma coisa assim, que ela ocupa quase que um bairro inteiro, né? Que ela foi crescendo indiscriminadamente, e esse pinheiro se tornou sagrado e passou a ser muito representado em xilogravuras do Kyoe. Então, o Hokusai aqui, ele pede uma licença para mostrar um recurso parecido de escorar os galhos do pinheiro. Essa ponte, que é a Ponte do Medo, também em alguma região fictícia da China. Uma linda ponte numa cena invernal, uma ponte flutuante construída sobre dezenas de pequenas embarcações. E aqui uma ponte construída numa cidade, né? Podia ser a capital Edo, e que é muito curioso para ver como o Japão era um país muito apertado, e até hoje ele é, né? Então todo espaço no Japão tem que ser muito bem utilizado, e utilizado de formas diversas, dependendo da hora do dia, ou até mesmo da estação do ano. E aqui, no caso, é uma época de seca do rio, em que a população aproveita o leito seco do rio para atingir tecidos. Olha lá, a gente agora já está sabendo, quando encontrar uma xilogravura e ver essas tiras para secar, são tiras de tecido tingido. Aqui também tem a fabricação de guarda-sóis, também servem para guarda-chuva, são aqueles tradicionais feitos de bambu e papel, depois com uma cobertura de revestimento de óleo, para impedir que molhassem. E até mesmo aqui uma prática samurai de arco e flecha, utilizada no leito seco do rio. E eu faço uma parte aqui, vocês vão ver
esse tipo de nuvem, ele aparece até na imagem de cima da ponte flutuante, ele aparece na imagem no canto esquerdo inferior. São essas nuvens que são chamadas de Genji-Gumo, as nuvens Genji, batizadas assim em nome de Genji Monogatari, as narrativas de Genji, que foi escrito por Murasaki Shikibu no período Heian, e que dizem que foi o primeiro romance, talvez, da história da humanidade, em termos de romance literário, que é um catatal com 1.200 páginas, tem traduzido em inglês. Paciência para quem se animar a ler, porque assim, ele é bem específico, bem difícil, eu nunca me aventurei. Mas esses Genji-Gumo são esse tipo de nuvem que depois, durante o curso, eu falo em mais detalhes de por que elas surgem, né, e qual é a função delas e por que Hokusai reutiliza. Hokusai chega num extremo de, na década de 1820, né, essa sua fissura, sua paixão por pontes, em fazer essa imagem que a gente está vendo aqui, que são 100 pontes em vista única, que é também numa fictícia paisagem chinesa, e que supostamente é para ter 100 pontes aí. Eu nunca contei. Provavelmente eu nunca vou contar. Mas isso para dizer que a nossa última imagem é o Fuji, visto Fuji e as 7 pontes, a gente pode dizer. É o Nanabashi Ichiran no Fuji. Então, assim, o Fuji e 7 pontes em vista única, né, que é um jeito dos japoneses usarem, né, ou colocar essas legendas. Então, a gente tem aqui 7 pontes. Primeiro, eu separei uma pequena amostra da população, que o Hokusai adora povoar nas imagens. Os camponeses levando, né, suas cargas com varas de madeira aos ombros. Alguém lavando uma tina às margens do rio. Um pescador voltando para casa. Um samurai, a gente sabe pelas 2 katanas que ele leva à cintura, sendo muito cordial e cumprimentando um cidadão comum. O tradicional cavalo deprimido de Hokusai, que eu falo com mais detalhes no curso também. Mas agora a ideia aqui é que Hokusai fala que são 7 pontes. Mesmo assim, eu desafio vocês a encontrarem 7 pontes nessa imagem. Então, contem comigo. A primeira é a mais óbvia. Ela está aqui escancarada no primeiro plano. A segunda também é muito fácil. Logo aqui abaixo, a gente encontra a segunda ponte. Olhamos no canto, na margem direita da figura, e a terceira ponte aparece. A gente segue o trajeto da terceira ponte e acaba caindo na quarta. Daí a gente vai admirar o Monte Fuji, claro. E aí a gente vê a quinta e a sexta pontes da imagem. Agora, o bicho pega na 7ª ponte. Porque a 7ª ponte, gente, é uma mancada. É essa tábua jogada aqui de qualquer jeito na margem esquerda da figura. Então, assim, é muito difícil achar essas 7 pontes, e é muito curioso também que na arte japonesa, também na arte chinesa, existem números, né? Números que acabam sendo meio que convenções para você falar das séries, ou da hora de dar a legenda de uma imagem. 36 vistas, 12 vistas, 8 vistas. Então, isso tem a ver muito com a numerologia, tem a ver com Feng Shui, com princípios de taoísmo. Então, o número 7, ele não é um número que é utilizado para nada. 7 vistas, 7 pontes, não é uma convenção. O normal seriam 8 pontes. Então, o Hokusai aqui, ele está fazendo uma brincadeira, porque, na verdade, ele coloca as pontes à direita e à esquerda do Fuji num formato parecido com a encosta do Fuji. Então, o Fuji é para ser a 8ª ponte. Então, o Hokusai coloca na legenda o Fuji e as 7 pontes. Aí o leitor ficaria, nossa, mas que estranho, porque não existe, não se usa 7. E aí o leitor fala, puta, 8ª ponte é o Monte Fuji. Hokusai, brilhante na hora de colocar essa legenda e esconder. E com isso, eu termino 8 horas cravado aqui a aula de hoje. Ian, não sei se tem perguntas, se não tem, como que funciona. Estou dando um ESC aqui na apresentação para eu voltar a poder ver vocês. Não sei nem se vocês me viam, né? Deixa eu ver aqui. Parar a apresentação. Aqui estou. Não sei se vocês me viam ou não.
né? Porque no Zoom dá para ver. Ah, tá, que bom, menos mal. Mas, Se quiserem fazer perguntas ou algum comentário, pode ser esse momento. Senão a gente encerra. Eu tenho uma pergunta, não sei se levanta a mão. Não, pode falar. Diga lá, André. Eu queria perguntar, assim, vou ser bem honesta, eu me inscrevi porque eu fiquei curiosa, porque na verdade eu não entendi direito sobre o que seria, e isso me chamou muita atenção. E agora eu fiquei curiosa para saber como é que surgiu essa ideia desse curso, assim, né? Da onde partiu? Eu, por coincidência, ou enfim, eu sou do clube, eu participo do clube de leitura, né, da Tatuí, e no próximo mês a gente vai ler um livro que foi traduzido pelo Diogo. Então, agora que eu me toquei disso, porque eu vi o sobrenome dele. Mas aí eu queria entender dele, assim, eu sei que ele tem essa relação com o Japão, mas assim, o curso em si, da onde que surgiu essa ideia? Eu estou meio fascinada, assim, eu estou achando muito, assim, enfim, muito diferente. então, André, na verdade, foi assim, o Kyoe, que é esse movimento artístico, ele é dividido em gêneros. Então, assim, imagens de mulheres bonitas, imagens de atores de kabuki, imagens de guerreiros, imagens de vistas famosas, né? Então, ele é dividido em gêneros, e cada gênero é uma escola, né? Então, a escola Utagawa, por exemplo, onde quem conhece alguma coisa de ukiyo-e ou dessa arte, Utagawa Kuniyoshi, né? Utagawa Kunisada, você tem toda essa linhagem dos Utagawa, se especializaram em atores de kabuki. E aí, só que o Hokusai, então quem estuda, por exemplo, um Tagawa, ele acaba estudando, você tem que ter um conhecimento de Kabuki. O que é o teatro Kabuki? O que são as peças mais famosas? Quem seriam, talvez, as linhagens de atores mais famosos? Então, a mais famosa são dos Ishikawa Danjuro, que existe até hoje, os Danjuros que estão na 12ª geração de Danjuro, do teatro Kabuki, né? E a ideia, só que o Hokusai, ele não seguiu nenhuma escola. Então, o Hokusai teve duas coisas. Primeiro, ele resolveu ser um artista independente, então ele foi estudando todas as escolas de arte, fossem japonesas, fossem chinesas, fossem inclusive ocidentais, porque chegava alguma literatura, né, via Holanda para o Japão, então chegavam princípios de ponto de fuga, claro e escuro, luz e sombra, que a arte japonesa tradicional não tinha, perspectiva. Então o Hokusai ele começa a usar tudo isso de uma forma indiscriminada, então ele passa por todos os gêneros. Sabe? E além de ele passar por todos os gêneros, ele viveu 89 anos. A média da população japonesa da época era 50 anos. 50 anos, assim, a expectativa de vida de quem vivesse bem obrigado. Para os camponeses, 30 anos. Era uma vida de cão, sabe? De trabalhar 19 horas por dia na lavoura, passando fome, sabe? Então, por exemplo, aborto, infanticídios eram legalizados no período, sabe? Então, assim, era muito comum isso existir. E aí, a expectativa de vida de uma garota de programa, por exemplo, que eram essas moças bonitas que eram representadas, era de 25 anos. Morria-se com 21 anos de idade, doenças venéreas, 40% da população. Então, assim, era difícil morar em Edo nessa época. Só que o Hokusai viveu 89 anos. Então, ele dedicou a vida inteira à arte. Então, estudar Hokusai, por um lado, é uma bênção, mas, por outro, é um pesadelo, assim, porque esse homem, ele produziu tanto, os mangá dele é um dos livros de manuais de desenho para os discípulos, são 15 volumes que somam, acho que 35 mil imagens individuais, assim. Hokusai só desenhou a vida inteira. Né? E como ele não era o cara que tinha que entalhar a madeira, nem tinha que imprimir, porque o Kyoei era uma indústria, né? Ele só era o artista, então ele não precisava, por exemplo, ao fazer um kimono, desenhar o padrão do kimono, um por um, sabe? Um padrão, o entalhador que se virasse. Próximo trabalho, né? Então, estudar o Hokusai é assim, é um negócio que, pelos primeiros 10 anos, é caótico,
sabe? Porque você fala, tá, quem são essas moças bonitas? Tá, elas vivem nos distritos dos prazeres. Pô, o que são esses distritos? O que é o kabuki? O que são esses mitos e lendas que ele está representando? O que é esse tengu? O que é uma kitsune? Sabe? Por que o Hokusai, de repente, ele mostra uma raposa, mas uma raposa específica que chama Tamamonomai, que é considerado a segunda pior assombração yokai da história japonesa. E aí, nisso, você começa a ter que pegar o budismo, sabe, para entender o que, porque ele era muito devoto do budismo de Nichiren, e nessas 100 vistas do Fuji, a gente vai falar muito do budismo de Nichiren, sabe, que é o budismo que hoje em dia é a Soka Gakkai, por exemplo, aqui no Brasil, no mundo, né, é a linhagem do Nichiren mais conhecida mundialmente. Então, estudar o Hokusai é caótico, assim, ele é uma coisa que você tem que mergulhar em vários aspectos, mas que depois dá um alento, entendeu? Porque depois começa a fazer sentido, depois de muito tempo, começa a fazer sentido. E as 100 vistas eu considero, assim, a obra para se, sabe, para transmitir isso para as pessoas. Porque os mangá, eles não têm nenhum fio condutor. Os mangá daria para, sei lá, vamos pegar o volume 1 dos mangá. Mas, assim, é da mesma página, são várias coisas desconexas, entendeu? Então, é muito trabalhoso. Assim, eu não acho, e aí eu acho que assim, as 100 vistas do Fuji, elas permitem pegar as 36 vistas, falar, por exemplo, sobre a grande onda de Kanagawa, permite falar sobre o Kyoe, sobre como era o período Edo, como foi essa carreira do Hokusai até chegar nesse auge, porque depois ele fez outros manuais, algumas pinturas, mas não fez nada mais tão relevante, né? Então, as 100 vistas, ela é meio que essa epítome, sabe, da obra do Hokusai, assim, e para trazer esse conhecimento, eu acho assim, ela é ideal para esse propósito. E é um negócio fascinante mesmo, porque você falou de arte, você falou de história, você falou de psicanálise, você falou de simbologia, você falou da cultura do Japão, você falou da cultura não só do Japão oriental, você falou de religião, então, assim, é um negócio fascinante mesmo, enfim. Muito obrigada. Nada, que isso. Eu acho fascinante também. Existem outras séries até, que a ideia ano que vem, existe uma série que não é do Hokusai, que eu acho também muito emblemática, sabe, para discorrer sobre mitos, lendas, história, religião, e para entender, e eu acho isso muito importante, porque o Japão, entender esse Japão pré-moderno, que assim, tudo que acontece depois do período Meiji, mais ou menos, que é 1870, 1868, né, mas dali por diante, eu já não estudo tanto. Eu só estudo um pouco essa transição para a era Meiji, mas quando o Japão começa a se ocidentalizar e modernizar, é quando eu já me desinteresso um pouco, sabe? Já começa a vir o Ocidente, enfim, já não é tanto o Japão que me fascina, né? Esse Japão pré-moderno, ele não tem nada é muito isolado, uma coisa não é isolada da outra. Então, por exemplo, o budismo, ele se complementa com o shintoísmo, que se complementa com o taoísmo e com o confucionismo, né? Os mitos e lendas, eles são tanto do folclore, então se você pega uma raposa, uma kitsune, né? Uma raposa, ela pode ser tanto uma raposa, o animal, raposa, ela pode ser a raposa do folclore, que ela tem 9 caudas, que ela coloca um crânio na cabeça para se transformar em humano, então ela faz parte de mitos e lendas, ela pode ser tanto essa Tamamonomai, uma raposa que está vinculada com a história do Japão, então é uma raposa que destruiu impérios na Índia, na China, e seduziu imperadores japoneses que existiram, né? Como também pode ser a raposa vinculada a Inari, que é a divindade shintoísta, que é a deusa que abençoa e protege as plantações de arroz. Então, por isso que você tem o Fushimi Inari Taisha, em Kyoto, aquele santuário que quem já viu foto, que tem uma subida de santuários de portais shintoístas, Tori, um atrás do outro, que é lindo, é no Fushimi Inari Taisha. Então, Inari é uma das divindades mais cultuadas do Japão, do shintoísmo, por justamente proteger o arroz, né? E as raposas são mensageiras de Inari. Então, estudar esse Japão, é muito difícil você estudar uma coisa isolada da outra,
né, é uma cultura que ela se complementa muito, né, em vários aspectos e dialoga muito. Então, a ideia do curso ela é pegar isso tudo, sabe? É tentar enxergar como seria o público daquele período, comprando essas 100 vistas, sabe? Se reunindo com a família, com os amigos, folheando e falando, nossa, isso aqui é aquele mito, nossa, isso aqui lembra, olha isso aqui, olha aqui, sabe? É analisar dessa forma, assim. Então, que legal que passou a mensagem, fico feliz. Obrigado, Andréa. A Ros tinha mandado uma pergunta, mas que ela falou que você meio que já respondeu, né? Dessa coisa de como recuperar todo esse pano de fundo da cultura japonesa que permeia as produções do Hokusai. E realmente, assim, é uma coisa que eu acho legal, assim, de comentar que, para quem está ouvindo ainda e tal, ainda está por aqui, que esse era um dos cursos, né, que você sugeriu para a Sala Tatuí. Ainda era um vasto leque de possibilidades de curso, e a gente optou por esse para começar, né? Porque também tinha o curso sobre as raposas, a própria C33 tem um livro sobre a história não só da homossexualidade, mas da sexualidade no Japão, né? Então é realmente uma pesquisa e um referencial muito impressionante. E mesmo você dizendo que não, enfim, se interessa ou não estuda tanto essa parte do Japão pós-moderno, digamos, de fato, como a Andrea citou, e a gente está... eu esqueci de falar, né? No começo, a gente, no Clube Tatuí de Leitura, que é o nosso clube mensal de leitura de romances e semanal de leitura de contos, a gente está lendo o livro Cartas, da editora C33, traduzido e editado pelo Diogo, que mas é um livro de 2003, né? Um livro já mais recente, assim. Então, é realmente uma pesquisa muito, muito fascinante, assim. E aí, deixa eu aproveitar, colocando aqui no chat, se puderem, sigam o Instagram, C33 Editora, tem muita coisa de ukiyo-e, vocês vão ver que, assim, como eu estudo de hobby muita coisa, tem um monte, e o site também, tem uma hora aí, você olha no site c33.com, tem ali postagens, tem análise de um monte de estilogravura, sabe? Vai de outros artistas e tal, então é bem bacana. E C33, depois eu falo uma história, tem a ver com Oscar Wilde, mas um resumão é quando Oscar Wilde foi preso por crime de homossexualismo na Inglaterra na época, pegou uma cadeia bonita no cárcere de Reading, foi quando ele perdeu tudo e foi morrer, né, como indigente em Paris, e antes disso ele escreveu uma longa balada do cárcere de Reading, que era como se fosse o diário de um detento dos Racionais, né, versão da época, que ele contava a vida no cárcere, e ele assinou como prisioneiro C33, que era o prisioneiro da cela 3 do terceiro andar, é uma legenda para isso. Tem a ver com o Japão? Não, mas assim, mas fazer o quê, né? A vida é assim, mas essa é a ideia. Isso, inclusive, essa história e muitas outras histórias muito, muito fascinantes estão no Papo Tatuí, que a gente gravou aqui há uma semana, na sexta-feira, e que vai sair semana que vem, na próxima quinta-feira. Então, também reforço o convite para escutarem lá, que ele também fala mais sobre a editora, os títulos da editora e tudo mais. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer novamente a presença de todos, todas, todos que assistiram a essa aula e principalmente a presença, a disponibilidade e o conhecimento de Diogo Calpatez. Muito obrigado. Já é uma relação recente, mas que já se tornou um grande parceiro da Sala Tatuí. Já vai ter o livro lido no curso Tatuí, estamos fazendo curso, enfim, é uma editora incrível que a gente apoia demais e espera que tenha uma vida longa, linda, livre e louca. E é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no curso que começa agora no final do mês, porque isso aqui foi só uma demonstração do quanto vai ser um verdadeiro mergulho nessa pesquisa. Está bem? Muito obrigado e uma boa noite. E qualquer coisa, podem sempre nos escrever. Obrigada, tchau, tchau.